Olá, eu sou o Thiago Otucci, economista do Clube FI. Estamos em mais uma edição do Clube FI Entrevista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui um recado importante. Então, você que tem interesse no mercado de certificados recebíveis imobiliários, então aproveite agora a oportunidade, porque as vagas são limitadas, do curso online ao vivo para iniciantes, em certificados recebíveis imobiliários, que é ministrado, então, pelo NOD, Natan Otávio, que é apresentador aqui do Clube FI Live, educador financeiro. Então, as vagas, de novo, são limitadas. Então, as aulas iniciam no dia 14 de setembro, então não vai perder essa oportunidade aí. E se você gostar dessa entrevista, deixe seu like, faça seu comentário. Também não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. Bom, o nosso convidado de hoje é o Vicente Nogueira, que é sócio da Faria Lima Capital e da Habitasec Securitizadora. Tudo certo aí, Vicente? Tudo ótimo, obrigado, Thiago. Vou dizer que eu já acompanho as informações aí do Clube FI já faz muitos anos, tá? Vocês são de parabéns, obrigado por poder falar com os seus leitores, com os seus clientes aqui, tá? Então tá certo, Vicente. A gente também agradece, a tua primeira participação aqui no nosso programa. E o tema de hoje a gente vai falar do fundo imobiliário Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários, que opera sob o código FLCR11, e também, claro, sobre o segmento geral de recebíveis imobiliários e do processo de securitização, aproveitando aqui a presença do Vicente. Então, como eu comentei, ele é sócio da Habitasec. Bom, para iniciar, Vicente, então fala um pouco da tua experiência profissional, um pouco do contexto aí como que você iniciou a Habitasec e atual gestora de recursos. Ótimo, obrigado, Thiago. Bem, eu sou formado em engenharia, fiz engenharia na Poli, na USP, depois eu fiz a MBA nos Estados Unidos, trabalhei bastante tempo em bancos de investimentos, tá? Entre eles no Pactual e na Goldman Sachs, fiquei aí um bom tempo trabalhando em Nova York, e depois, depois eu abri a Habitasec, tá? Nossa primeira emissão na Habitasec foi em novembro de 2010, a Habitasec já fez mais de 160 CRI, mais de 8 bilhões de reais ao longo desses anos, né? Então, a gente, de todos os setores, tá? Não tem, e todos os níveis de risco também, nível de risco baixo, médio, alto, todo tipo de taxa, todo setor, todo o estado do Brasil, basicamente. A gente aprendeu bastante durante esse tempo, né? Vendo quais CRIs que deram problema, seja na Habitasec, seja em outras securitizadoras, né? E quando dá problema, né? Como é que é a execução da garantia, né? Se consegue executar a garantia, por que valor, quanto tempo. Então, nós aprendemos bastante para cada tipo de CRI, né? O que funciona, o que não funciona. Então, nós decidimos fazer o nosso próprio fundo de CRI, né? E fizemos uma oferta aí no final de 2019, uma oferta, levantamos aí mais ou menos 50 milhões de reais. Nessa oferta, basicamente, os investidores foram investidores profissionais, uma oferta 476, aqui em que investiram aí 4 gestoras, eu investi pessoalmente também. E então o fundo ficou com um número pequeno de investidores durante um bom tempo. Em maio, agora desse ano, nós publicamos um prospecto, de modo que agora investidores em geral podem simplesmente entrar aí no home broker e comprar cotas do FLCR11. Bom, Vicente, como eu comentei aqui no início da entrevista, então o segmento de recebíveis imobiliários cresceu muito, sempre nos nossos fóruns, enfim, são os mais comentados, enfim, esse ano também o número de ofertas, e muita gente começando agora no mercado sempre tem essa dúvida de qual que é a real função de uma securitizadora. Na verdade, ela faz um trabalho mais técnico, ou é a própria securitizadora que acaba originando boa parte desses recebíveis imobiliários, ou é o contrário, quer dizer, normalmente são as gestoras que estão aí no mercado, que realizam esse contato, por exemplo, com loteadores, incorporadores, ou proprietários de imóveis de forma geral, e originam essas operações e trazem na mão simplesmente para a Habitasec, por exemplo, realizar um trabalho técnico de securitização. Como é que funciona esse papel, o dia a dia da securitizadora? Eu vou dizer, Thiago, que depende
do perfil da securitizadora, tá? Você tem principalmente 3 tipos de originação, de criação de um CRI. Né? Você pode ter a securitizadora falando com o tomador de recursos, a incorporadora, a loteadora, a empresa de shopping center, de hotéis, etc., fazendo a estrutura do CRI. Né? Aí, a securitizadora pega um mandato em que está lá os custos, está lá o custo de distribuição, a securitizadora pode ser coordenador, líder da distribuição, e vai estar lá, olha, esse é um CRI com estrutura tal garantia, etc., tal volume, e a taxa provavelmente é de, sei lá, IPCA mais 10 e IPCA mais 12. Aí a securitizadora vai, fala com 10, 20, 30 fundos e family office, vê qual é a taxa mais baixa que consegue para aquela emissão, e aí fechou quem vai ser ou quais vão ser os investidores. Feito isso, a securitizadora coordena todo o processo, contrata os advogados, contrata a empresa de avaliação de imóveis, contrata o servicer que vai cuidar daquilo, dos recebíveis, agente fiduciário, etc. E aí, os advogados contratados por operação vão fazer o due diligence, tá? Checagem da matrícula, checagem das empresas, checagem se tem algum problema lá, vão fazer os documentos que vão ser revisados pela securitizadora, pelo investidor e pelo tomador de recursos, né? O servicer, se tiver, vai fazer a checagem dos documentos dos recebíveis, e quando estiver tudo pronto, né, a securitizadora vai emitir aquele título, né, vai ser feito a liquidação financeira, e a securitizadora vai, digamos que seja um CRI de 10 anos. Durante 10 anos, mensalmente, a securitizadora vai checar que todas as condições a serem checadas mensalmente naquele CRI estão sendo cumpridas, né? São os covenants, e se alguma não tiver sido cumprida, ela vai ter que tomar a medida que está escrita no termo de securitização. O termo de securitização é o termo que está lá, basicamente, as características do CRI para o investidor, né? E tem o contrato de cessão, que é o contrato entre a securitizadora e o cedente dos recebíveis, o tomador de recursos, né? Então, se foi quebrado, digamos, um covenant, a securitizadora vai lá, junto com a agente fiduciário, chamar uma assembleia dos investidores para juntos chegar a uma solução, ou vai ser uma decisão, obviamente, dos investidores, o que fazer, né? Mas a securitizadora vai acompanhar durante toda a vida do CRI, né? E vai fazer também os pagamentos, vai receber o dinheiro, vai fazer o pagamento dos investidores, na verdade, vai disponibilizar para o banco liquidante fazer o pagamento, né, através do sistema de escrituração e liquidação. Então, esse é um caminho, tá? Um caminho é a securitizadora fazer a originação e fazer a distribuição. Outro caminho é o próprio fundo, tá? Negociar já a taxa diretamente com o tomador, né? Aí, o fundo já negociou, digamos, um CRI de 50 milhões, né? Aí ele gosta bastante do serviço de gestão de patrimônio separado, né, daqueles CRIs, da securitizadora X, aí vai falar com a securitizadora X. Securitizadora, você termina a estruturação, faz a emissão, etc. para mim, aí negocia um FII com a securitizadora, e aí entra a securitizadora para fazer todo aquele outro resto do processo, contratar advogado, fazer o processo todo e fazer a gestão do patrimônio separado, né? Então, por exemplo, a Habitasec, hoje em dia, desses 160 que seja ou mais CRIs já emitidos, faz a gestão de patrimônio separado de mais de 120 CRI, atualmente, entendeu? Então, tem essa interação aí o tempo todo com os gestores que estão investidos naqueles CRI, né? E com agentes fiduciários, tomadores, etc. Outra possibilidade também é que foi lá um bancão, Itaú, ou BTG, ou XP, negociou, deu um firme lá, uma certa taxa, né? Aí ele vai contratar uma securitizadora para fazer o processo também, e aí ele vai bocar e vai vender na mesma taxa ou para outra taxa para os investidores depois, né? Então você tem esses 3 caminhos, né? No caso da Habitasec especificamente, majoritariamente a Habitasec fazendo a originação e a distribuição, ou
investidores trazendo para a Bitasec fazer emissão, né? Então, como tem esse fluxo bastante grande próprio dentro da Bitasec, né, a gente tem acesso a isso, né, a gente tem meio que essa pipeline aí dedicado de originação, em que a gente olha, né, mas a Bitasec, ela faz emissão e distribuição de CRI de baixo risco e baixa taxa, risco médio e taxa média, e também de risco alto e taxa alta. O fundo foca naqueles de risco médio. Então, alguns CRI que passam pela Bitasec fazem sentido profundo e alguns CRI não fazem sentido, né? Assim como os CRI que os outros distribuidores, outras securitizadoras, distribuidoras mostram para a Faria Capital, né? Alguns fazem sentido porque estão no foco e alguns não fazem sentido porque ou estão com risco muito alto, ou a gente acha que a taxa não faz sentido para aquele nível de risco, etc. Então, essa que é a função da securitizadora. A securitizadora coordena todo o processo, ela pode ter feito a originação ou pode não ter sido feita a originação por ela. Pode ser que o fundo tenha feito a negociação direta ou algum banco que deu firme fez a originação direta. Hoje em dia, como tem muita liquidez no mercado, tem diminuído, né, aquele negócio de firme de banco, porque não precisa, porque o tomador quer a menor taxa do mercado, não quer pegar um firme de um banco e deixar uma parte da taxa como spread do banco, né? Ele prefere saber qual que é a menor taxa do mercado, né? Então, normalmente, você tem uma distribuição, mas às vezes ele prefere negociar direto com o banco ou negociar direto com uma gestora, né? Uma taxa e finalizado, não ter esse processo de distribuição. Bom, interessante, Vicente. Então, dentro desses três caminhos, pelo menos o último dado que eu vi, se eu não me engano, ainda de 2019, não, desculpa, 2020, acho que mais de 65% ou 70% de todos os CRIs que foram emitidos no mercado foram adquiridos por fundos imobiliários. Quer dizer, então acho que me parece que esse segundo caminho que você falou, que é via gestoras, hoje é a via principal? Não, desculpe, isso não quer dizer isso não, tá? Porque se uma securitizadora originou, distribuiu, uma gestora comprou, vai aparecer nesse número também. Então, esse número, ele pega tanto o que for originado para a securitizadora distribuído, e o fundo vai comprar, ou pelo que o fundo negociou diretamente. Entendeu? Certo, ele só me dá essa fotografia de que quem absorve são os fundos imobiliários, mas não necessariamente que eles estão originando boa parte dessas operações. Exatamente. E Vicente, dentro dessa linha agora do crescimento aí do mercado de recebíveis de fundos imobiliários de recebíveis, né, que boa parte das emissões em 2021, até peguei o dado aqui, de 46% das emissões de todo o mercado de fundos imobiliários foram do segmento de recebíveis, já de um total que já ultrapassa aí 24 bilhões de reais esse ano, mesmo, enfim, com tudo que a gente estava vivenciando ainda com esses impactos da pandemia. Então, você acredita, nessas últimas semanas também a gente está vivenciando um momento não muito positivo para o mercado, dado que você teve alta da Selic, hoje também saiu a ata do Copom, já com um tom que a gente chama mais hawkish, no sentido de que o Banco Central já sinalizou que realmente essa taxa vai a 7 ou um pouco mais. O IFIX também está negativo esse ano. Os juros longos, com toda essa questão que aconteceu também nessas últimas semanas, de algumas medidas do governo, precatório, algumas medidas consideradas populistas, já olhando para o processo eleitoral do ano que vem, você acha que a gente ainda tem uma boa janela de captação para os fundos imobiliários, principalmente os fundos imobiliários recebíveis? Sim, eu diria que especialmente para os fundos imobiliários recebíveis, né? Por que isso, né? Quando você faz um CRI, ele pode ser IPCA ou CDI, dependendo das características dele. Tem alguns que pode ser um ou outro. Se o laço normalmente é IPCA, você prefere fazer IPCA. Se não tem um laço IPCA, muitas vezes o tomador prefere CDI. Mas você tem, quando você compra, digamos, um CRI, que é CDI mais 5%, né, você tem esse spread fixado. Na medida que sobe o CDI, vai subir o rendimento do fundo. Né? Então, quando o CDI estava 2%, o CDI mais 5% é 7%. Né? Se o CDI vai para 7%, o CDI mais 5% é 12%. Né? Então, a gente tem na carteira, temos em warehousing, temos no nosso pipeline, crise a CDI. Né? E na medida que sobe o CDI também, quando você vai fazer negociação
de um CRI que seja indexado a PCA, entendeu? Você vai pensar naquilo lá também. De repente, você vai até pedir um spreadzinho mais alto em relação ao IPCA, né? Já pensando em termos da questão do CDI. Mas, então, você, no caso específico de FII de CRI, os FII de CRI têm um pagamento de provento mensal, em média, mais alto do que os outros tipos de fundo imobiliário, né? Porque se espera que, na média, os outros fundos imobiliários, além da distribuição de rendimento, vai ter um aumento do valor do imóvel, né? A questão é que, me parece, tá, que para a maioria dos investidores vão ter alguma dificuldade de projetar quanto que vai crescer o valor de um galpão logístico em Cotia, quanto é que vai subir o valor de um shopping center, sei lá onde. Eu acho que é uma coisa super especializada, é muito mais fácil para o investidor simplesmente ver, ok, esse fundo está me pagando, sei lá, 10, 11, 12% ao ano, e os CRIs que tem lá são de boa qualidade, eu acredito que não vai dar problema. Então, eu acho que é mais fácil, né, para o investidor ver, né, e entender um FII de CRI do que um FII que tem, sei lá, meia dúzia de prédios comerciais em diversas localidades, quanto é que aquilo lá vai ter de vacância, quanto é que aquilo lá vai aumentar de valor ao longo do tempo. Ele vai ver simplesmente que aquilo lá vai dar um yield, vai dar uma distribuição menor do que um FII de CRI, né? E quanto além disso que ele vai ter de apreciação, eu acho que é difícil dele projetar. Então, eu acho que na medida que sobe o CDI, a atratividade relativa dos FII de CRI é maior versus os outros tipos de FII. Não, certo, Vicente. Então, você poderia afirmar que, dado o nosso cenário de hoje, de aceleração da inflação, aquele investidor que é mais conservador, então, ou que está em dúvida em entrar no mercado de fundos imobiliários agora, poderia começar nesse segmento de recebíveis, porque pode ter indexado o CDI, que vai aumentar ao longo desse ciclo que a gente chama de aperto monetário, com um processo de inflação aumentando também, tanto IPCA como IGPM, e o investidor, então, já tem, no curto médio prazo, já dentro do dividendo que ele vai receber, ao contrário, por exemplo, do fundo tijolo, que pode demorar um tempo até que essa inflação seja incorporada no ganho de capital de cota, que vai depender da valorização dos imóveis, como você comentou. Então, isso procede? Eu acho, tá, que na medida que sobe a taxa de juros, né, se um fundo de tijolo, né, comprou um certo prédio, um certo cap rate, né, e aquele vai subir a taxa, vai subir o cap rate, aquilo lá pode cair de valor, né, certo? Enquanto que no fundo de CRI, subiu a inflação, subiu o CDI, vai subir o rendimento que o investidor vai ter, entendeu? Porque se você tivesse um título com taxa fixa, quando sobe a taxa de desconto, obviamente cai o valor, mas não é o caso dos fundos de CRI, entendeu? Ele tem o spread lá dentro, entendeu? Então, eu acho que talvez esse percentual de novas captações dos fundos de CRI versus outro tipo de FII, talvez até aumente ao longo do tempo. Sim, não, concordo. Acho que tem realmente essa tendência. E Vicente, agora entrando especificamente no fundo, então, de novo, o Faria Lima Capital Recebíveis Imobiliários 1, o nome completo dele, então o código é FLCR11. Fala um pouco da história desse fundo, e se pode também considerar ele um fundo imobiliário high yield ou seria mais um high grade? Ele não é nem high yield nem high grade, tá? Se a gente considerar 3 tipos de fundo de CRI, né? Aqueles que têm de baixo risco, né? Digamos que tem majoritariamente CRI que seriam de rating, digamos, AAA, né? Se tivessem rate, né? E tem um spreadzinho, sei lá, de 1%, 2% em cima do CDI, né? Isso daí, high grade, né? Aqueles fundos mais high yield, né? Que tem certos segmentos que dão taxas bem mais altas, etc., que tem uma inadimplência, tem coisas maiores, que seria, digamos, majoritariamente risco duplo B, triplo B ou B simples, né? Não é nenhum desses dois. O nosso foco é mais no meio. O nosso diretor de risco, tá, o Ricardo, ele trabalhou 9 anos numa agência de rating de CRI, né? Fez o rating de mais de 100 CRI, então a gente faz nosso rating interno, tá?
na nossa carteira de CRI, majoritariamente é rating nível A, tá? Que é um rating de nível baixo, né? A gente tem 2 CRI que tem rating triplo B, porque são 2 CRIs que estão em obra, né? O Colmeia Rhodes, que deve terminar a obra agora em dezembro, e o Colmeia Living Garden, que deve terminar a obra em dezembro do ano que vem. Quando terminar a obra, deve ter upgrade do nosso rating interno para nível A. E a gente tem um CRI, que é rating duplo A, que é o JPS, tá? Então, esse é o nosso foco. O nosso foco são CRI que tenham garantia real imobiliária, tá? A gente gosta que tenha um imóvel que a gente consiga executar e retomar e vender se for necessário, tá? A gente, obviamente, tenta sempre investir em CRI que não vai ter problema, né? Que não vai ter inadimplência, mas se daqui a X anos, né, der um problema que não tiver jeito de resolver, a gente quer ter um imóvel lá que a gente vai poder exercer a garantia e executar e não vai perder o principal. Então, o nosso foco é esse, né? A gente não tem restrição em termos, hoje em dia você não tem nenhum CRI de loteamento. A gente não tem nenhum CRI de loteamento porque dos que a gente viu até agora, desde o início do fundo, olhando o risco daquele CRI, a taxa não estava adequada, a estrutura não estava adequada. Mas a gente quer sim ter CRI de loteamento, a gente quer sim ter CRI GPM, mas a gente só vai comprar quando a gente entender que é um CRI que não vai, a gente acredita que não vai dar problema. Se der problema, a gente vai ter uma garantia real que a gente acredita que pode executar, levando em conta toda essa nossa experiência de mais de 10 anos, né, Thiago, do que funcionou, não funcionou, experiência de como que cada gestora lidou com cada situação, qual foram os problemas, dependendo do tipo de ativo e região e cidade, etc. E então, e que tem uma taxa adequada, né? A gente olha as taxas e vê, ok, essa taxa está adequada ou a taxa está acima da adequada, aí maravilha, a gente vai em frente, senão a gente pula fora e não compra aquele CRI. E Vicente, não sei se procede essa interpretação, que eu já conversei com outros gestores aqui, muitos me colocaram, a minha taxa ela pode ser considerada um high yield, mas como eu tenho uma boa estrutura de garantias, depois a gente vai falar um pouco mais de como vocês fazem essa gestão de risco, mas dada a minha estrutura de garantia, eu posso considerar que esse meu fundo, apesar da taxa high yield, na verdade não é high yield, ele é mais um high grade. Eu não sei se isso procede também dentro do que você falou. Eu diria o seguinte, a nossa taxa média está IPCA mais 9,8. Tá? Se você olhar a referência do título do governo, que é a NTM de 2026, né, hoje ela está IPCA mais 4,25. Né? Então, entre 4,25 e 9,8, a gente tem um spread bem bacana, que a gente diria bem bacana em média, né, para ter CRIs que, em média, tem um rating A. Né? Então, a gente acha que a gente conseguiu, felizmente, né, através da nossa originação, nossos relacionamentos, etc., conseguiu investir, né, com uma relação bastante boa em termos de risco-retorno. E, Vicente, mas assim, o fundo hoje ele conta com poucos cotistas, então ele começou restrito a investidores profissionais qualificados, agora a ideia é que realmente expanda para o varejo de forma geral. Isso, a gente só teve uma oferta 476, né? E como eu falei, quem investiu basicamente foram poucas gestoras, né, que super consolidadas no mercado e que conhecem o nosso trabalho há muitos anos, né? Eu investi pessoalmente também, então eu estou claramente aí com o chapéu do investidor, sempre olhando que seja um CRI de boa qualidade e que dê um bom rendimento, né, o fundo. E a gente não teve uma oferta ainda 400, né? Então a gente conta aí com a ajuda de você, Thiago, e de outras lives, né, para os investidores irem conhecendo o fundo e entrar lá no Home Broker e comprar umas cotinhas de FLCR11, que agora está tradando basicamente a valor patrimonial, né? Então, do meu ponto de vista, é um preço bacana, tá? Então, a gente está mensalmente subindo o número de investidores, né? E um dia que a gente faça uma oferta 400, obviamente que vai subir bastante esse número de investidores, mas eu diria que o investidor que comprar cota do FLCR11 vai estar em muito boa companhia, tá? São gestores que fizeram investimento e que estão aí segurando, né? Mantendo esse investimento porque acredita que tem um bom retorno e uma boa qualidade de ativos. Certo, Vicente.
E uma pergunta que eu gostaria de fazer é que a Bitasec e a Faria Lima Capital, que é a gestora do fundo, têm sócios em comum. Então, como é que a gente pode evitar esse potencial conflito de interesses entre as duas empresas? Certo. Na Bitasec, são 3 sócios, tá? E na Faria Lima Capital são 2 sócios, sendo que os 2 sócios da Faria Lima Capital são sócios da Bitasec, tá? Eu agora estou focado na gestão, tá? Estou focado na Faria Lima Capital, meus outros 2 sócios estão focados na Bitasec, que é segregada fisicamente, segregada em termos de equipe, né? E a própria CVM, né, ela coloca claramente que existe um potencial conflito de interesse, né? Qual que seria, basicamente, esse potencial conflito de interesse, né? Digamos que os donos da Faria Lima Capital e da Bitasec não tivessem uma ética muito boa, né? E a Bitasec tivesse um mandato para distribuir um CRI lá, que ia ganhar o FII de distribuição, e que não conseguisse investidor nenhum para aquele CRI lá, de alto risco, etc. E aí vai e coloca no fundo da Faria Lima Capital. Esse seria basicamente o risco, né? Bem, claramente, né, os gestores que investiram nesse fundo, né, achavam que não existia esse risco, né, porque me conhecem, né, há muito tempo, né. Se você olhar, né, hoje em dia, né, a carteira do fundo, você vê claramente que não é esse caso, né, porque a gente não tem nenhum CRI de alto risco aqui, né, e também dos CRI que tem no fundo, pelo menos atualmente, 100% são co-investimentos com grandes gestoras, com outras gestoras muito maiores, né? Então, aquela taxa, tudo foi feita através de uma distribuição de mercado, né? Então, eu acho que hoje em dia existem pelo menos 6 outras gestoras que têm securitizador de crédito imobiliário dentro do grupo, né? Eu acho que é sempre bom dar uma olhada na característica dos CRI, né? E eu acho que se olhar a característica dos nossos CRI, fica bem óbvio que esse risco não existe de estar acontecendo aqui, né? Mas, além disso, tá, eu investi dinheiro meu também, tá, de modo a estar super alinhado com os investidores, né? E deixando aqui bem, francamente, bem explícito, tá? Você tem os gestores comprando CRI distribuído pela Bitasec, gestores comprando cotas da Faria Lima Capital, né, do FLCR11. Se a gente fizesse uma besteira dessa, né, ia ser dar tiro dos 2 pés, né, porque ia prejudicar a Faria Lima Capital e ia prejudicar a Bitasec também ao mesmo tempo, ou seja, não faria o menor sentido, né, mesmo econômico, fazer isso, né, sendo que moralmente, né, quem me conhece sabe que isso nunca vai acontecer. Vicente, como você falou, não sei se essa informação também ela normalmente ocorre dessa forma, quando a Bitasec, por exemplo, a estrutura faz o processo de securitização de um CRI, aí você tem de repente um volume maior de recursos que vai ser captado, normalmente vocês vão ficar com um pedaço, quer dizer, outras gestoras ou outros players do mercado vão acabar adquirindo. Isso é um sinal que realmente não existiria um potencial conflito, dado que todo mundo analisou esse CRI e está comprando também. Hoje em dia, em média, a Bitasec distribui, né? A gente, por enquanto, só comprou o CRI da Bitasec, a gente já analisou o CRI de outras securitizadoras, a gente quer comprar a CRI de outras securitizadoras. Eu acho que na medida que o fundo cresça, né, vai ficar mais fácil para o fundo comprar CRI de outras securitizadoras, porque a gente não vai ficar numa parte tão embaixo na distribuição. E, em média, dos CRI que estão dentro do FLCR11, são apenas 10% das emissões, tá? Outras gestoras compraram 90% do volume das emissões que tem, em média, né? Outra coisa também, Thiago, assim que teve, logo no início da primeira oferta, depois que teve a primeira integralização de recursos, né, nós fizemos uma assembleia, né, com os investidores do fundo, em que os investidores do fundo aprovaram em assembleia que tudo bem do fundo comprar, né, CRI de emissão da Bitasec. Depois nós fizemos uma outra assembleia também para aprovar, que é requerido pela CVM, pelos investidores aprovaram que o fundo possa comprar cotas de FII de CRI que tem o mesmo administrador, que no caso a BRL, também foi aprovado, né? Então nós estamos aí
cumprindo com a regulamentação, além de obviamente, sempre olhar o melhor interesse dos investidores. Sim. E Vicente, olhando também para o último relatório do fundo, a maioria dos CRIs é indexada em IPCA, alguma coisa em CDI. Aí eu te pergunto porque foi um grande debate aí nesses últimos meses, com esse IGPM absurdo, né, que a gente está vivenciando esses acumulados aí de 12 meses, acima de 30%, e muitos fundos que tinham em carteira, isso foi um benefício para o investidor, em termos de distribuição de dividendos. Não ter o IGPM como indexador é uma decisão estratégica ou uma questão de mercado? E também dado, de novo, né, desse acumulado dos últimos 2 meses do IGPM, você acha também que a ponta devedora não quer mais ter o IGPM como indexador? É uma condição do mercado também? Thiago, a gente não tem nada contra o IGPM, a gente só não tem CRI a IGPM na nossa carteira por enquanto, porque os CRI indexados a IGPM que mostraram para a gente não gostou. Tá? A gente achou que o risco versus taxa não estava adequado, e por isso a gente não investiu. Tá? A gente teve a oportunidade de investir em alguns CRIs IGPM, não investimos pela questão de risco versus taxa. Tá? Obviamente que os fundos que têm CRI IGPM foram beneficiados em termos de distribuições, rendimentos, né? Você tem aí esse IGPM que ainda está alto, daqui a pouco a gente vê nas projeções isso aí vai cair, né? Então, se a gente olhar o último Focus, né, a gente vê que a projeção do IGPM para o ano que vem é 4,86, né, e o IPCA 3,84, só 1% de diferença, né? Então, essa vantagem relativa que teve deve terminar em breve, né? A gente não tem nada contra o CDI também, a gente tem CRI, a CDI no nosso pipeline, tá? Então, espero que a gente consiga liquidar em breve, inclusive um CRI que é a CDI mais 8,75, tá? E então a gente quer que o spread seja adequado ou atrativo em relação àquele nível de risco. A gente não tem nada contra esses indexadores. Em relação aos CRIs já existentes indexados ao GPM, acho que depende um pouco do setor, tá? É claro que os tomadores tentam, na medida do possível, sair de pagar IGPM e pagar IPCA. Então, já teve alguns CRI no mercado que existia o CRI IGPM e que foi emitido um novo CRI indexado a IPCA para prepagar aquele CRI IGPM. Aconteceu alguns casos disso. No caso de shopping center, né, você tem a maioria dos lojistas querendo não pagar o IGPM, querendo renegociar, estender, dar um jeito, né? Aqui mesmo, o aluguel aqui do nosso escritório, né, indexado ao IGPM, ia dar um reajuste de 35,5% em 12 meses, né? Eu liguei, né, para o locador, falou, não tem a menor condição, né, de pagar 35,5%, né? IPCA foi 8 e poucos por cento, né? Vamos de IPCA, né? Aí ele falou assim, vamos de IPCA e ponto final, né? Então, o GPM teve um grande pass-through efeito aí da apreciação do dólar, né? Uma coisa que a gente não se espera que vai acontecer novamente, né? Então, isso daí é uma coisa que, de um lado, beneficiou, em termos de rendimentos, os fundos que têm GPM, mas é uma coisa que acho que está ficando aí para trás, né? E existe, sim, essa tendência de migração para o IPCA. Bom, Vicente, também um outro debate importante nesse momento, até produzi um vídeo sobre isso e também tenho conversado com alguns gestores aqui no programa, no sentido assim, agora que esse ano eu também como locatário, como você, também fiz essa pergunta, mas faz sentido o meu contrato de locação ser pelo IGPM, ou mesmo uma estrutura de um CRI, a ponta tomadora dos recursos, ter a sua dívida atrelada ao IGPM, como você falou, tem impactos aí, por exemplo, que são suscetíveis a choques aleatórios, como é a questão cambial ou commodities de forma geral. E aí tem também a questão, não sei se você concorda com isso, que é que o custo hoje está aumentando muito para você construir, né? Porque o INCC também está vinculado, inclusive a parte de composição aí do GPM, se isso no longo prazo não pode dar um descasamento no mercado, né? Porque o locatário ou o tomador de recursos não está pagando GPM e na ponta da incorporação, por exemplo,
o custo está aumentando. Quer dizer, você acha que o fator que colocaria o GPM realmente, não, alguns contratos ou o títulos teria que realmente ser indexado ao GPM devido a essa questão do custo do incorporador? Então, a gente vê muitas vezes, né, contrato GPM, no caso de loteamentos, né, em que o loteador vendeu, né, com tabela direta a GPM, né, e aí quando dá problema ele alonga o prazo, renegocia, etc. Né. Shopping center, porque muitas vezes o aluguel das lojas é indexado a GPM, e tem alguns casos também de aluguel de galpões logísticos, etc., aluguéis em geral, GPM. Então, quando normalmente o lastro é GPM, muitas vezes você emite o CRI a GPM para estar casado, não ter risco de descasamento, né? E eu acho que muita coisa está sendo renegociada, né? Mas, felizmente, os CRIs estão aguentando bem, né? Se a gente olhar, a gente não teve, pelo menos não tem aparecido muito problema, né? Em termos de tem sido muita coisa renegociada e tudo, mas tem sido esticada, ajustado, mas o negócio indo em frente. Em relação ao INCC, né, a gente gosta, quando a gente tem um CRI que tem a obra, de colocar uma razão de checagem em termos de quanto que falta para terminar a obra, né, e de ter o dinheiro disponível para terminar a obra no fundo de obra dentro do CRI. Né. Então, esse é o caso, por exemplo, dos 2 CRI que nós temos de obra, né, ambos têm fundo de obra com dinheiro suficiente para terminar as obras, né, e vai sendo avaliado isso, né, mensalmente, etc., para a gente não ter esse risco de não terminar a obra. Né. Então, é feito acompanhamento mensal, como é que anda o andamento, fazer o reembolso das obras. Então, eu diria que teve muita demanda, por exemplo, por imóveis que estavam em estoque, né? Então caiu bastante os estoques, tanto de loteamento quanto de incorporação residencial, né? Então, isso daí ajudou bastante as loteadoras e incorporadoras. Está tendo esse aumento de custo, que para novos empreendimentos eles vão ter que avaliar se é possível repassar no preço ou não, né? Mas, em termos de proteção do CRI, a gente faz essa questão do fundo de obra, revisando quanto que precisa para terminar a obra, tendo certeza que está lá no fundo direitinho para não ter esse risco. Bom, Vicente, voltando aqui para a questão do fundo, olhando para o relatório, 51,3% está no segmento residencial. A estratégia é manter essa proporção maior de residencial, ou à medida que o fundo for crescendo, é diversificar em outros segmentos? Eu diria que a tendência é ir diversificando, né? Então, agora nós recentemente compramos o nosso primeiro CRI de shopping, né? Que é o JPS4, que é o nosso único CRI aí com rating interno AA, né? A IPCA mais 6,5. A gente tem CRI de logística, tem CRI de diversos segmentos aí, né? Então, a gente não tem um foco específico não, tá, Tiago? A gente olha para cada CRI que aparece, tá? Seja da emissão da Habitasec, ou seja, emissão de outra securizadora, a gente olha para aquele CRI, se tem garantias imobiliárias bem constituídas, qual que é o nosso rating interno, se a taxa está adequada, ou se a taxa está abaixo ou acima daquela que a gente gostaria. E CRI a CRI, a gente quer que ele funcione standalone, tá? Não existe um foco maior num setor ou outro, tá? É só uma questão do que aparece de bom para a gente. Então, sempre é uma questão de avaliar, como você comentou, a relação risco versus retorno, independente do segmento. Mas tem alguma trava pelo regulamento de algum segmento que não pode entrar, ou só a questão do rating mesmo? Não, o regulamento é bastante aberto, não tem rating, não tem nada no regulamento, tá? O regulamento só diz que tem que ter garantia real, tá? Então, é da nossa experiência, realmente, essas restrições maiores que a gente vai colocando baseado na nossa experiência, né? A gente compra cada CRI profundo como se a gente, na pessoa física, estivesse comprando aquele CRI. Se eu fosse botar o meu dinheiro e comprar aquele CRI, né, compraria ou não? A gente faz esse tipo de decisão.
No nosso comitê de investimento, a gente só compra quando todos acreditam que aquele CRI faz sentido em termos de risco e em termos de taxa também. Tá? Então, eu diria que nós estamos mais para o lado aqui de realmente ser conservador e de, na dúvida, não comprar. Tá? Mesmo nesse sentido, tá, Thiago? Você vai me perguntar, ok, então você vai demorar para caramba para crescer o fundo. Na medida que a gente vá crescendo o fundo, que a gente vai poder comprar, fazer investimentos maiores, a gente vai ficando mais fácil, né? Mas a gente não tem pressa de crescer o fundo. Tá? A gente quer que, em qualquer momento do tempo, o fundo tenha CRIs de boa qualidade e com boa taxa. Tá? Então, você tem um CRI lá que a gente tem interesse de investir, aí parecer algum problema que precisa ser resolvido, né? A gente vai aguardar. Né? Então, nesse sentido, a gente estava com bastante liquidez no fundo no início do ano passado, aí a gente resolveu investir uma parte dessa liquidez, principalmente porque tinha caído bastante, o DI estava a 2%, a gente começou a investir em cotas de FII de CRI. Né? Então, a gente analisou os 30 maiores FIIs de CRI, a gente olhou CRI por CRI dentro daquele portfólio, depois fizemos projeção de rendimento, olhamos como é que estavam os preços, como é que estavam variando, você teve uma oferta nova, caiu o preço, você teve um flipping, caiu o preço, etc. E a gente começou a investir, tá? Comprar e vender e receber rendimento de FII de CRI, de modo que se você pegar o total de dinheiro não investido em CRI no ano passado, o dinheiro que estava em DI ou estava investido em FII de CRI, o rendimento como um todo não foi de 2%, foi de 12%. Tá? Então, funcionou como se fosse um mix de DI e um mini FOF de FII de CRI. Tá? Esse ano o rendimento está por volta de 7,5%, tá? Mas bem melhor do que se tivesse só no DI, de modo a gente ficar tranquilo para poder aguardar para investir naqueles CRIs que a gente acha que estão bons. Também, digamos que um CRI ficou pronto, tá? E que naquele momento o FII de CRI que a gente tenha não está no preço bom de vender. A gente coloca em warehousing, tá? A gente já tem diversos CRI, né, que estão em warehousing em outras casas, que assim que a gente fizer uma nova oferta, a gente vai trazer para dentro do FLCR11. Bom, interessante, porque acho que tem duas questões que sempre causam polêmica dentro da comunidade de investidores de fundos imobiliários. Uma delas é a emissão abaixo do valor patrimonial, algo que está ocorrendo agora no mercado, em alguns fundos grandes, e também a demora na velocidade de alocação. Então, acho que você encontraram uma solução, enquanto você não aloca no CRI que você deseja, seja porque não passou para o teu critério de risco, você deixa em cotas de fundos imobiliários de CRI que você minimiza esse impacto, por exemplo, como você falou, o CDI baixo ainda agora. Né? E dentro desses segmentos, Vicente, você enxerga nesse cenário algum que seja mais atrativo? Não, acho que agora é mais interessante, consigo uma relação risco versus setor mais interessante o residencial, ou corporativo, ou loteamento, enfim. O risco versus retorno, na verdade, Thiago, normalmente depende da negociação da taxa com o tomador, né? Porque não é um mercado muito transparente, não é um mercado muito líquido, né? Então, dependendo de como é que foi a originação daquele CRI, é a maior determinante, eu diria, em relação ao risco-retorno. Tá? Obviamente que tem tomador que fala, não, eu vou fazer com a taxa maior do que tanto e deveria ser maior. Aí simplesmente que não sai. Mas eu diria que como tem muita liquidez no mercado, né? Normalmente, quanto maior a distribuição de dado CRI, maior a tendência para você ter uma compressão de spread, né? E também acontece que alguns fundos têm um relaxamento maior em relação à questão de risco, né? Então, em relação à estrutura. Então, certo nível de risco, alguns fundos vão tomar aquele risco, outros não vão tomar, não importando a taxa, né? Então, são esses dois fatores de competição. Né? Spread, né? Obviamente, quem aceitar um spread menor vai ter uma vantagem em conseguir aquele deal, e quem aceitar menos garantia também. Né? Mas nós vamos seguir aqui o nosso ortodoxo de olhar a coisa que a gente entende que funciona, mesmo se der problema, em termos de garantia, e também só que tenha uma taxa adequada ou acima da adequada. Tá? Bom, Vicente, em relação à questão
da gestão de risco, né? Vocês, com toda a experiência na Habitasec, a gestora, ela segue algum modelo diferenciado de gestão de risco em relação a outras assets, por exemplo, que não tem toda essa bagagem de ter uma securitizadora? E se você poderia falar, até para deixar mais concreto para o investidor, pegar um CRI da carteira, você falar como é que vocês estruturaram a garantia desse CRI. Tá, é simples. Vamos lá. Você pega, por exemplo, o CRI Codep. Tá? O CRI Codep tem aí alguns contratos atípicos de locação dos galpões, são galpões logísticos, né? E foi dado como garantia todo o terreno e os imóveis. Tá? Então, a relação de loan to value, né, que é o saldo dividido pelo valor das garantias, é 39%. Tá? Então, basicamente, tem que ser feito aqueles pagamentos mensais, né, por aqueles contratos. Se tem algum contrato que vai estar vencendo, a gente vai ficar em cima, ver da renegociação, que seja realmente feito um novo contrato. CRI longitude, tá? Um CRI de estoque, né, em que foram dados imóveis já prontos, em estoque como garantia. Né? Então, na medida que são vendidos aqueles imóveis, vai amortizando o CRI. Né? Então, você tem essa checagem mensal da razão de garantia mínima, né, entre o estoque e o saldo. Como é que são avaliados os imóveis? Tá? Normalmente, em CRI de estoque, pega os últimos 6 meses de venda e vê qual foi o preço médio dos imóveis, reavalia o estoque todo usando aquele preço atualizado como referência. Tá? Então, isso é feito pela securitizadora todo mês, passa para os investidores, tá? A gente checa que esteja tudo direitinho. No caso que tem a obra, né, que é o Colmeia Living Garden e o Colmeia Rhodes, tem o relatório da empresa que faz acompanhamento de obra, né? A gente olha como é que está, se está caminhando conforme o previsto, né? Que a razão lá do fundo de obra esteja sendo cumprida, a razão de garantia esteja sendo cumprida, né? Cada um dos investidores vai fazer essa checagem, a securitizadora vai fazer essa checagem também. Se tiver alguma coisa que não esteja de acordo, vai ser feita uma conversa, se for necessário, vai ser feita uma assembleia para ver como é que vai ser solucionado. Se o tomador vai ter que aportar recursos para o fundo, vai ter que fazer algum tipo de amortização, etc. No caso do CRI Manhattan, a gente tem como garantia um mix, tá, de estoque e de recebíveis. Tá? Então, também você tem lá alguns parâmetros que tem que ser cumpridos mensalmente, a gente faz esse acompanhamento, né? Cada um desses CRI. No caso do Embraed, tá? Foi dado imóveis bastante substanciais, tá? Para a incorporadora, uma incorporadora lá de Santa Catarina, né? Que está colocando esse dinheiro em novos empreendimentos, está aí com um loan to value de 49%. Então, cada tipo, no caso da JPS, tá? Você tem os recebíveis que foram dados em sessão fiduciária de todos os lojistas, né? Você tem um acompanhamento disso mensal, dos pagamentos desses lojistas, né? Dos contratos desses lojistas. Foi dado o shopping todo como garantia, tá? Então, você tem os chamados covenants, né? E relatórios que são checados mensalmente de cada um dos CRI. E assim, sempre que a gente pode, a gente também vai lá visitar o imóvel, né? Tem o caso da Calçada, né? Calçada é uma incorporadora bem consolidada do Rio de Janeiro, que precisava de dinheiro para empreendimentos, e ela deu um hotel que ela tem, que tem um bom nível de ocupação, passou super bem até nessa questão da pandemia. Foi dado todo o fluxo, tá? Que vai para o patrimônio separado. E então, você tem diversas coisas que são checadas mensalmente. Na medida do possível, a gente vai e checa o imóvel, checa como é que está indo a obra, além dos relatórios de acompanhamento. Então, a gente faz isso aí em conjunto com os outros investidores, faz isso aí em conjunto com a securitizadora também faz isso. Vicente, uma dúvida que eu tenho também em relação a essa questão de taxa que é negociada com o tomador, dentro dessa questão ainda do contexto de gestão de risco. Então, por exemplo, se o tomador
ele não está aceitando a taxa que vocês estão, a securitizadora está colocando lá. Não, é X% indexado, por exemplo, a IPCA. Não, essa taxa é muito alta. É comum acontecer, já aconteceu não, então coloca uma garantia a mais, sei lá, um outro imóvel, ou, enfim, que até do próprio sócio da empresa, da incorporadora, para poder reduzir essa taxa. Isso é comum acontecer? Sim, você pode diminuir o tamanho do CRI para baixar a taxa, você pode botar mais garantias para baixar a taxa, né? Então, você pode amortizar o CRI mais rapidamente também para diminuir o duration e abaixar a taxa. Então, tem diversos caminhos, tá? Então, às vezes, até o CRI começa de um certo modo, né? E ele é distribuído de certo modo, e aí, durante o due diligence, quando é feita checagens, aparecem coisas com uma realidade um pouco diferente, e você tem que ajustar a estrutura para o CRI ainda ficar de pé, né? Mas, quando um CRI ele é distribuído, é mostrado para diversos investidores, né? E, digamos, os diversos investidores falam, não, a taxa mínima que dá para aceitar para esse CRI é, digamos, IPCA mais 9, entendeu? Se o tomador não quer aquilo, não vai fazer o CRI, entendeu? Porque foi falado com os investidores que compram aquele tipo de CRI, né? Aí ele vai de repente fazer numa outra hora o CRI, vai deixar andar mais a obra, vai deixar ter mais recebível, vai tentar dar uma outra solução, mas normalmente o investidor, o tomador de recursos aceita, né, e faz o CRI. E se aparece algum problema que precisa ajustar a estrutura, normalmente o tomador também aceita, né? Bom, interessante, Vicente. Até ia fazer uma última pergunta, de certa forma você já respondeu, né, que dentro da leitura do teu cenário, o que indicaria que é uma boa janela de retorno dos FIIs recebíveis em relação aos tijolos. Acho que você, de certa forma, já respondeu, mas não sei se você quer completar alguma coisa em relação a essa questão. Não, eu acho que realmente, obviamente que o nosso foco aqui é num FII de CRI, que é o que a gente conhece, né? E que a gente tem aqui uma diferenciação. Mas eu acho que eu invisto, né? No FLCR11, eu invisto em outros FIIs de CRI também, tá? Poucos. Mas eu olhando FIIs de outros tipos, né? Eu diria que a dificuldade é normalmente maior para você avaliar dos prédios que estão lá dentro do FII, ou dos negócios logísticos que estão dentro do FII, ou do negócio do shopping center, quanto é que aquilo lá vai subir de valor ao longo do tempo. Principalmente se você está taxa de juros subindo, aquilo lá foi comprado num cap rate baixo e tal, é difícil de avaliar, né? Eu diria que é muito mais fácil de avaliar se o CRI se o FII tem CRI de boa qualidade e está pagando um retorno bacana, né? Acho que é mais fácil. E, naturalmente, os FIIs de CRI pagam mais, em média, né, do que os outros tipos de FII. Bom, Vicente, então a gente chegou aqui no final da nossa entrevista, então, com um padrão. Eu gostaria que você fizesse as tuas considerações finais para a gente poder encerrar a entrevista. Bem, olhando lá no clube do FII, né, eu vi que tinha investidor falando, mas tem pouco investidor, 200 e poucos investidores por enquanto, né? Eu diria o seguinte, né? São 200 e poucos investidores, mas investidores de alto nível de conhecimento, né? Sendo que mais de 80%, 90% está na mão de fundos, né? E minha, pessoalmente, em termos de investimento. Então, quem entrar para esse clube aí de poucos investidores atualmente do FLCR11 vai estar entrando num clube de membros de alta qualidade que conhecem o que estão comprando, né? Então, acho que é um bom indicador, tá bom? Então, tá certo, Vicente. A gente agradece, então, de novo, né, a tua primeira participação aqui no nosso programa. Então, para você, um grande abraço. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa.